Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma repercussão da grande vitória do Botafogo em cima do Vitória. Esta vitória do Botafogo que deixou na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui com comentários do programa Linha de Passe da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor botafoguense. Agora bora pro conteúdo. Gerar aquele print. Aí põe o print lá. Aí depois e que não foi, vai voltar no programa lá no Disney Plus, vai tirar o print e vai dar depois mesmo tudo corrigido. Pegaram o print do programa. Isso é tática para entrar no Disney Plus. Depois sobra para nós. Bem bolado, sim. Bem bolado. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Tá com 33 pontos. Botafogo tem 7 pontos a menos do que tinha nessa rodada na temporada passada, que, pelo amor de Deus, né? Aquele primeiro turno foi um absurdo, né? Era tão absurdo a campanha. Talvez seja melhor assim, né? Porque aí tem essa consistência durante o segundo turno. Mas tem mais time, mais futebol, apesar de hoje não ter feito um grande jogo. É melhor assim, né? É melhor assim. Tá bom assim. Esse número atual tá... Não, claro que era melhor ter 7 pontos a mais. Claro. Aí não Mas se a gente pensar no cenário do ano passado... Se for para entregar depois, então... Assim, esses números de Botafogo e Palmeiras, no momento, são... Do Flamengo também está pertinho, o Bahia... são números compatíveis com disputa de título e campeonato difícil. Média de 2 pontos por jogo. Aquela média de 2 pontos por jogo. Você ensinou isso para mim. São 38 rodadas, quem está com 75, 76 ali na hora de disputa de título, ser um pouquinho menos nas últimas rodadas, está com essa média. E veja, muita gente está bem próxima dessa média. Passa um pouquinho o Botafogo e o Palmeiras, o Flamengo um pouquinho atrás, o Bahia está perto. Se esse cenário for mantido, e a gente tem que esperar as competições que vem por aí também, quem está envolvido em outras competições pode... O Botafogo tem uma Libertadores aí, jogos pesadíssimos. Isso aqui, assim, em termos de competitividade, é ouro no final do campeonato. Sim. Você imagina chegar assim com essa galera disputando jogo a jogo. Mas é um campeonato mais difícil, teoricamente, porque depois o Botafogo ruiu. Sim. Mas não tem esse distanciamento de nenhuma das equipes. Tem um bloco ali e todos têm chance. Mas é um Botafogo muito sólido, né, Marmar? Me parece... Que oscila muito pouco. Sim, me parece esse Botafogo mais confortável com a pressão. Isso. Eu acho que a gente está falando de um técnico que vai ficar, que não tem muita dúvida e não vai gerar dúvida na direção. A gente está falando de um time hoje que entrou de novo com aqueles 4 jogadores muito agressivos, perdeu 2 durante o jogo com a bola rolando, perdeu um pênalti, teve muita dificuldade no jogo, teve um lance no primeiro tempo de erro de posicionamento, de um cruzamento que saiu pela esquerda, que o Mateuzinho, que não tem 1,70 m, ou se tem, é 1,72 m, ele consegue cabecear no meio da defesa e não sai nenhum risco. Esse me parece ser um Botafogo que sabe que vai sofrer, que está mais acostumado... olha lá, o Botafogo na liderança. Que está mais acostumado com isso e mais confortável com a pressão. Sim. Porque na temporada passada, é difícil falar isso, né? Mas a sensação que eu tenho é que 2023, aos poucos, foi acabando. E esse Botafogo de agora me parece melhor que o Botafogo da temporada passada. E a questão ela é complexa. O que 2023 pode te ajudar em 2024? Aquilo que o Botafogo aprendeu em 23. E o que não fazer. Isso é muito importante. A superar aquele momento é muito difícil, até porque tem muito jogador. A maioria estava lá envolvida nessa história. Aquela dor, a sensação de desmoronamento, desmoronou. Aquilo poderia ocupar o Botafogo por um bom tempo. Mas eu acho que o Botafogo soube trabalhar, pelo menos está mostrando isso, e como aproveitar exemplos do que fazer e não fazer. Então, e fora os reforços, né? Também não dá para... Não é
Agora eu acho que assim, machucado, talvez seja o momento do Botafogo deixar 2023 completamente de lado. Já ficou para trás. Mas é porque assim, volta e meia a gente... trilho, Dino, já foi. Volta e meia a gente volta a falar. fala até hoje, né? Então, exatamente. O problema é ele... É isso que eu tô falando. Eu acho que a gente resgata muito. Eu não sei se isso no mas elenco tá muito... Eu acho que agora chega. Eu acho que agora é olhar para esse time, que é um time diferente, é um time com reforços, é um time que está jogando até melhor, é um time que não depende tanto das atuações brilhantes do seu goleiro, como aconteceu muito no primeiro turno do campeonato passado. Então, assim, não tem ninguém voando, como eu falei, mas assim, é óbvio que as campanhas do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo são ótimas campanhas, do Bahia também é uma ótima campanha. E é óbvio que, pelo menos nesse momento, as coisas parecem que vão ser decididas ali em detalhes. E quando eu digo detalhes, não estou dizendo detalhes de jogos, detalhes de temporada. Quem vai mais longe na Libertadores, quem vai menos, quem vai priorizar aqui, quem vai priorizar ali. O Flamengo, por exemplo, tem um adversário muito mais acessível nas oitavas de final e vai ver os dois líderes hoje do Campeonato Brasileiro se enfrentarem em 2 confrontos de Libertadores que vão atrair todo o foco e toda a atenção. Mas é bom lembrar, quarta-feira, quis o destino que estes 2 times, Botafogo e Palmeiras, assumissem a liderança do Campeonato Brasileiro por pontos ganhos no final da rodada anterior ao jogo deles. Sim. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai ter um jogo que, obviamente, tem uma carga emocional muito grande. É um extracampo muito forte. Muito forte, né? E acho que o extracampo, ele não tem a ver com o fato do Palmeiras ter sido campeão. Eu quero ver vocês falando que 2023 foi esquecido. Aqueles gols vão passar 80 vezes. 4-3. O que a gente está tendo que viver e presenciar de desconhecimento, de oportunismo por conta das discussões de arbitragem, né? Acho que o Assad sabe bem do que eu estou falando, a gente tá complicado, sabe? Assim, a gente deveria parar e a gente deveria agora tentar corrigir as nossas mazelas, que são muitas, inclusive na arbitragem, é óbvio que a arbitragem... Mas vamos parar de discursos oportunistas, de discursos que não visam a melhora da arbitragem do futebol brasileiro, que visam outras coisas, até quem duvide quais são essas coisas, quais são os objetivos exatos dessas coisas. Mas eu acho que assim, o Botafogo hoje joga um grande futebol. O Botafogo hoje não é líder do Campeonato Brasileiro por acaso. Portanto, eu acho que essas discussões que tiram o foco da bola, do jogo, do futebol... não são positivas para o Botafogo nesse momento, né? Talvez sejam positivas ou fossem positivas nesse momento para o Fluminense, para o Corinthians, para o Grêmio, né? Bom, a edição... Eu ainda acho... Desculpa. Pode falar, Marcos. Não, eu ainda acho... É que sai um pouquinho. Eu ainda acho mais. Eu acho que esse tipo de discussão acaba que não nos permite observar que o Botafogo é o grande... desafiante da hegemonia no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Sim. E em 2021 teve um time que foi buscar, só 2 buscaram Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. Por coincidência, 2 mineiros. Mas passou isso. O Fluminense foi campeão da Libertadores na temporada passada. O que o Botafogo está acenando é que ele vai dividir protagonismo. Sim. Pelo nível de investimento, que é cada vez maior. Que o Atlético, por exemplo, acenou, do que o Atlético acenou. Não estou dizendo... não o Atlético 2021. Nesse momento. Em 2021. Mas parou em 2020. 2022, aquele time quase todo saiu. Ficaram pouquíssimos jogadores. E o treinador foi embora. Alguns estão voltando. O Palmeiras e o Atlético ficou longe de repetir aquele feito de 2021. O desafio que o Botafogo está... A proposta do Botafogo é... Os outros estão aceitando pegar um pedaço desse bolo. O Fluminense na temporada passada, o Atlético 2021. Para mim, estruturalmente, o Botafogo quer ser o outro competidor. Sim. Ele não vai aceitar que fique com o Flamengo e com o Palmeiras. Porque há 10 anos fica, ok, com intervalos, com o Cruzeiro ganhando em 14, com o Corinthians ganhando, com o Atlético ganhando, com o Atlético Paranaense ganhando bem. Mas, para mim, o grande candidato a entrar no meio dessa conversa é o Botafogo. Entrar e ficar. Eu acho que sim. Então, eu tinha dito Linha, como estrutura? edição após edição do Linha, que o Botafogo tem que ser olhado como um candidato ao título com seriedade. Eu acho que o Botafogo, por exemplo, antes dos reforços do Palmeiras, do meio para frente, o Botafogo é melhor que o Palmeiras, individualmente. Lógico que o Palmeiras tem o trabalho do treinador extremamente estabelecido, a mentalidade, acostumado a decidir.
um jogo mais pronto, mais variações de jogo. O treinador conhece melhor como cada jogador reage, principalmente nos momentos grandes. O Palmeiras tem diversas coisas, porque quando a gente fala de organização, preparação, o Palmeiras dá uma aula. Dá uma aula. Os outros estão tentando, cada um da sua forma, porque se não desse aula, se o Flamengo tivesse... Alguns nem tentam muito, Biner. Sim. O Flamengo, por exemplo, não acho que dê aula ou esteja tentando dar aula. Eu acho que o Tite está tentando. Não. Você está falando taticamente. Eu acho que o Tite... do ponto de vista gerencial, porque o Flamengo, na verdade, se organizou suas finanças, tem hoje muito dinheiro, mas eu acho que a gestão do futebol do Flamengo está longe de dar Mas eu aula. acho que ela está na mão do Tite. Eu acho que como tem eleição e tudo mais, perceberam que se dependesse dos dirigentes a coisa ia desandar, podiam perder, porque o ano passado, o Flamengo terminou a temporada como foi ano passado, sem ganhar nenhum campeonato e com as eliminações contra as equipes que foi eliminado, principalmente na Libertadores, você não tem assim a menor lógica, porque uma vez acontece. A segunda, talvez. A terceira, muito... Foram todos. E foram 7 títulos, né? 7. E alguns tomando baile do Fluminense, jogando na virada contra o Olímpia. São coisas que, obviamente, não foram coincidências. Aí a direção percebeu, olha, eu preciso de algum cara que consiga gerenciar pessoas, que consiga gerenciar o elenco, que consiga pensar modelos de jogo, que consiga substituir jogadores sem que o mundo caia, sem que fique, vai jogar Gabigol e Pedro, joga Pedro e Gabigol, joga esse, tá o treinador, o Jorge Jesus. Chega, tu era o cara que faz isso. Sim. E ele lentamente, porque não dá para fazer do dia para a noite, está conseguindo fazer. Sim. Está conseguindo fazer. Então eu vejo o Flamengo hoje com um projeto de futebol, que depende do Tite. E eu não sei. Eu sei que o Palmeiras, estruturalmente, se o Abel até sair... com imagens da derrota do Flamengo hoje. Se o Abel sair... É isso aí, torcida do Botafogo. Que grande vitória do Fogão, 1-0 em cima do Vitória. Partida aí que sacramentou a liderança do Botafogo. Cara, tem que temer. Para mim, o maior rival do Botafogo hoje não é nem o Flamengo em relação ao título, é o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que do nada começa a crescer, do nada eles buscam força onde não sei na onde não tem para brigar pelo título. O Flamengo é uma bagunça generalizada, né? Uma hora joga bem, outra hora tá jogando mal. Perdeu hoje em casa pro Fortaleza. Então, o Botafogo, o maior adversário do Botafogo, primeiramente, sua mente, e depois, né, ali o Palmeiras, que é a segunda equipe mais qualificada, porque para mim, hoje o Botafogo, do meio para frente, está mais à frente do Palmeiras. Questão de qualidade, eu acho que o Flamengo tem o melhor time do Brasil, então assim, o melhor time de qualidade, mas o Botafogo ali em segundo e o Palmeiras em terceiro, mas questão de organização, SAF, treinador, o Botafogo está muito à frente desses outros dois. É a minha opinião. Então assim, o Botafogo vai brigar até o final pelo título, tem que focar contra esse Palmeiras, né, nas partidas aí fora de casa, fazer o seu pontinho, como foi agora contra o Vitória. É isso aí, torcedor do Botafogo. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.